a gente sempre viu mudanças em vários mercados, em várias situações na vida. Mas a gente percebe que nos últimos anos realmente está mudando o mercado contábil. De verdade. A gente via assim um processo mais lento, enfim. Eu não sei se também por causa da pandemia acelerou isso muito mais, porque as pessoas perceberam que não é bem só ter aquele relacionamento digital. Tem que ter um relacionamento pessoal, estar junto com as pessoas, olhando nos olhos, né, e fazendo um negócio, porque afinal de contas não deixa de ser um negócio B2B, né, a empresa de serviços contábeis. Como é que você está vendo o mercado contábil hoje, diante dessas mudanças que aconteceram e o que você espera dos próximos 5 anos, digamos assim? Bom, eu entendo que a mudança ela já vem de longo tempo. E tem algo que eu falo nas minhas palestras, e eu acredito nisso, porque quando você vai palestrar, você precisa acreditar. Então, você que está me ouvindo aqui, estou dizendo aquilo que eu acredito. Você pode até não concordar comigo, mas é o que eu acredito que eu vou compartilhar com você. E eu uso algumas expressões, né? Primeiro, aquela assim, olha, todo ponto de vista depende da vista em que o ponto está. Então, é o meu ponto de vista, que pode não ser o seu. Então, trazendo isso, a gente traz um ambiente que não precisa ser hostil, de discordar ou não. Agora, essa questão da mudança, eu venho entendendo e estudando também, porque quando eu me formei em contabilidade, eu fui empreender, eu entendi que faltava alguma coisa. Depois eu fui buscar conhecimentos na área técnica. E a proximidade, quem busca conhecimento na área técnica vai buscar na proximidade do seu negócio, na auditoria, na controladoria, na análise financeira e muita gestão de processo ligado a estas áreas do regulatório também. Mas eu achava que faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a enveredar para ir para outros conhecimentos. Um conhecimento de gestão e modelagem de gestão. Então, há 18 anos eu estudo isto. E ainda continuo estudando porque me apaixonei por esta área que é complementar à minha. E eu percebo o seguinte, que a mudança, ela é constante. E você que está me ouvindo aqui, faça uma reflexão. A gente tem aqueles ditados que a gente diz, poxa, mas passou tão rápido o ano, mas o ano continua tendo a mesma contagem de horas e dias. Não mudou. O que é que mudou? Talvez tenha mudado. É um elemento que a gente precisa observar. Volto de novo naquilo que eu acredito. A mudança, ela é constante. A nossa percepção é que ela é repentina. Então, a depender de alguns fatos que chamam mais atenção, aquilo traz em evidência. Mas a transformação já começou de longo prazo. A gente pega a imagem e o discurso do contador darfista. Hoje já não é muito comum falar isso, mas lá teve uma ênfase. Quando falaram essa frase, todo mundo se defendia, o contador darfista. Houve uma época em que as pessoas falavam que os sistemas de contabilidade, lá no passado, deveriam ter mais incrementos. E a gente fazia lá no passado, lá até antes do Excel, lá no SuperCalc, o controle de certidões, né? E a gente falava assim, um dia nós teremos sistemas que terão esses controles. E surgiu isso, né? Então, à medida em que a humanidade está evoluindo, os negócios vão evoluindo, porque negócio é composto por quê? Por pessoas, né? A gente tira o CNPJ, deixa o CPF e observa muito isso. E agora, com o digital, no digital se fala muito em escala. E eu tenho certeza que você que está assistindo aqui deve estar pensando, poxa, é um desafio que eu tenho, que é escalar o meu negócio. E será que é o desafio escalar o negócio? Porque muitas vezes, Adriano, eu percebo as pessoas projetando em algum modismo da atualidade, em alguma frase de efeito, ou algumas pessoas que trazem algumas informações que eu respeito, mesmo não concordando. Como, por exemplo, a contabilidade consultiva. Hoje é um modismo. E a contabilidade consultiva está muito focada em dizer o que você vai fazer. Se você for espremer mesmo, o que traz de contexto da contabilidade consultiva é que você tem que ter outro produto que chama-se BPO financeiro. E BPO financeiro é BPO, que é um BPO que é imensamente simples em relação ao BPO contábil, tributário e trabalhista. Você, que é empresário contábil e faz o BPO, que você já faz o BPO fiscal,
faz o BPO trabalhista e o contábil, você tem muita competência para fazer o financeiro. Só que você não precisa se iludir e não deve se iludir e achar que fazer BPO financeiro é ser um contador consultivo. E na gráfica você pode encomendar um cartão e colocar no seu site contabilidade consultiva ou contador consultivo. Só que tem uma jornada para você fazer isso daí. O consultivo para o cliente que te contrata não é fazer um DARF mais bonito, que você não vai fazer um DARF mais bonito do que o outro contador. Não vai fazer. É um outro jogo. Então o jogo é diferente. Então o que eu percebo é que as pessoas querem pegar esses jargões, tentar empacotar e levar para o digital. Aí tem um outro erro que eu percebo também, que é o seguinte, que sai da relação humana e vai para a relação, como você falou, de CNPJ para CNPJ. Claro que é de CNPJ para CNPJ. Se firma contratualmente. Mas quem decide está em outro patamar. E o jogo é diferente. Porque quando você trata do CNPJ para CNPJ, você trata o cliente como uma transação comercial. Quando você enxerga a necessidade do cliente e pensa e constrói algo efetivo para o cliente, o jogo é outro. O jogo é uma relação com o cliente. Olha só, transação para relação há uma diferença considerável. E as pessoas não gostam de ser usadas, ser percebidas como eu faço parte de uma transação comercial. Claro que tem um processo comercial. Então há uma diferença. Ele inicia assim, só que você tem que falar assim, e o onboarding? Daqui para frente, como é que é essa relação? E eu costumo falar muito isso. Me envolvo muito na área comercial. E o pessoal entende a área comercial como um funil, né? Enche de lead ali, fechei negócio aqui, é meu cliente. Não, é uma gravata borboleta. Porque depois que você faz o processo comercial, que você adquiriu o cliente, daqui para frente é uma relação eterna. Porque depende dessa relação, quanto tempo esse cliente vai ficar com você. Se essa relação ela for à distância, distanciada, digamos assim, você não vai ter esse cliente por muito tempo. Porque aí sim, quando você fala contabilidade consultiva, é consultiva de verdade. Em todas as esferas da empresa do seu cliente. Você vai atuar. E eu sempre falei isso. Muitas vezes, outros profissionais, nada contra, outros profissionais, engenheiro, administrador, estão dentro do cliente do contador, fazendo esses processos. Né? Planejamento estratégico, planejamento tributário, advogado, tributarista, fazendo esse processo que, na verdade, é o papel do contador. Então, a contabilidade consultiva não é só simplesmente um BPO, ou enfim, é todo um processo de você, inclusive, ser uma pessoa que consegue ler os dados que ela mesma gera e como auxiliar o cliente na tomada de decisão.